Opa, falei. Eu assisto vídeos há muitos anos, mas eu nunca vi uma parada tão bizarra quanto essa. Você por acaso já ouviram falar num canal chamado INJ Station? Eu acho que não, até porque esse canal é um canal gringo, mas esse cara viralizou um tempinho atrás fazendo vídeo de tabuleiro hoje. Só que o que ele fazia era um pouquinho diferente. Ele se aproveitava da morte de algumas pessoas pra conseguir mais visualizações. Só com isso já dá pra perceber que esse cara é doente, mas aparentemente isso não era bastante. Ele precisava ir além, precisava de mais e mais visualizações, então ele decidiu forjar a morte da própria namorada e ainda se aproveitou disso pra fazer vários vídeos. A que ponto chegamos, não é mesmo? Mas ele não esperava que ela voltasse atrás e contasse toda a verdade. E foi aí que tudo acabou pra ele. Tudo aconteceu faz uma semana mais ou menos. Depois que todos ficaram sabendo que era tudo uma mentira, os vídeos relacionados à garota foram deletados, mas algumas pessoas fizeram um download antes disso acontecer, então a gente consegue ver o primeiro vídeo onde ele afirma que a sua namorada sofreu um acidente e acabou falecendo. Last night we lost Alexia to a drunk driver, guys. She was on the way to pick up something for our video we were making on our second channel, Dream Team. She got it, guys. She's gone. O cara é um ator. Se eu não soubesse que foi tudo armado, eu ficaria triste. Mas olha, pessoal, isso não é pra ser um vídeo triste. Esse cara fez uma burrada imensa, tudo isso apenas pra conseguir mais visualizações e crescer um segundo canal. O que me impressiona é o quão longe ele consegue ir só pra chamar a atenção. Alegar a morte de alguém é algo muito sério, ainda mais pra milhões de pessoas. O pior de tudo isso é que a família da garota não fazia a mínima ideia se esse vídeo era mentira ou não. O pai dela estava hospitalizado e nem mesmo ele sabia sobre isso. Nenhuma pessoa em sã consciência mentiria sobre a morte de alguém. Então não tinha motivo para os familiares duvidarem desse vídeo. Mas não só isso, esse cara ainda proibiu a namorada de contar a verdade para os pais, porque aparentemente ele tinha medo da informação vazar e as pessoas descobrirem que era tudo mentira. I was getting thousands of phone calls, my family was getting thousands of phone calls, my dad, who's so sick, is getting so many phone calls, my uncle, who has a business and has clients, his clients were asking him about me, saying, is Alexia dead or not? And meanwhile, I was not allowed to say anything to anyone, and all these people are out there worrying about me sick, and I was just there not being able to do anything. Então, eu acho que o plano dele não deu tão certo assim, né? O que aconteceu foi o seguinte, esse cara teve a brilhante ideia de criar toda essa história que a namorada tinha morrido, se aproveitar da situação e fazer vários vídeos sobre esse assunto, e depois de tudo isso acontecer, ele simplesmente ia fazer um vídeo com ela no canal secundário deles, falando que era tudo uma pegadinha. I thought about the idea. What if we fake your death and then do a skit on YouTube, pranking everybody, just to gain traction on the Dream Team channel? Eu fico impressionado como esses youtubers gigantes brincam com uns assuntos tão delicados como se não fossem nada. Depois do primeiro vídeo que ele explica como tudo aconteceu, onde ele chora e tenta ao máximo fazer com que isso fosse real, ele decide lucrar e crescer o máximo possível em cima da suposta morte de uma pessoa. Né? Ele já fez isso antes. O segundo vídeo que ele fez sobre esse assunto foi com uma homenagem, e nesse caso eu até entenderia. Querendo ou não, ela fazia parte do canal, mas esse cara daí, ele não tem limite. A ideia deu certo, então ele iria sugar o máximo que ele pudesse. Assim, ele teve a brilhante sacada de fazer um vídeo com o tabuleiro hoje, tentando entrar em contato com a namorada. O conteúdo do YouTube atual é uma parada maravilhosa, não é mesmo? Você tem literalmente de tudo, até de coisas que não deveriam estar ali. Porém, esse vídeo já foi deletado, mas quando toda a verdade apareceu, o Jay Station decidiu colocar todas suas cartas na mesa, e ele mostra algumas cenas desse vídeo onde a gente consegue ver que a namorada dele tava junto com ele o tempo todo. Não só isso, mas a parte em que ela aparece, a gente consegue ver que eles estão colocando uma fita adesiva pra poder fazer um vídeo fake. É uma mentira dentro de uma outra mentira, e o pior de tudo é que a gente ainda acredita nessas coisas. Okay, I'm gonna go over there. Olha só a cadeira se movendo no fundo. Yo, the candles! Whoa! Yeah, that's it. Enfim, isso não interessa. No vídeo em que ele explica como tudo aconteceu, ele diz que ela aceitou fazer esse tipo de vídeo e que os pais sabiam sobre tudo que estava acontecendo. After the first video that we posted together when I said she died, it was all good. And then she got phone calls from her parents, and her parents didn't like it. And this was like really stressing Alexia out, her parents not liking the videos. So the next day goes by, I post the next video of me visiting her memorial on the side of the road, and her parents didn't like it even more.
Porém, ela também postou um vídeo explicando a sua parte da história, e o que ela fala é totalmente diferente. Meanwhile, I was not allowed to say anything to anyone, and all these people are out there worrying about me sick, and I was just there not being able to do anything. É uma palavra contra a outra. Nenhum dos dois mostrou alguma coisa para provar o seu ponto. O vídeo dela foi postado 2 dias depois do dele. Na minha visão, a situação do cara tá tão ruim que eu não duvido que ele tenha omitido essas informações para não piorar ainda mais as coisas. Mas a real, o que aconteceu? Não tava tudo certo entre eles? Eles iriam fingir e lucrar o máximo possível em cima disso para depois voltar como se nada tivesse acontecido? Sim, tava tudo certo. Só que ela não aguentou toda a situação. Ser dado como uma pessoa morta e ainda por cima não poder falar pra ninguém, com certeza mexe muito com o psicológico. E além disso, os seus familiares estavam muito preocupados, eles não sabiam se isso realmente tinha acontecido ou não. E como ela não podia falar nada e isso só piorava tudo, ela levou ao máximo que conseguiu. Mas chegou num ponto que ela precisou entrar em contato com alguém pra dizer que tava tudo bem. Olha, tenta imaginar a situação. Tudo isso tinha se tornado um problema muito maior do que eles esperavam. E ela poderia amenizar um pouco, pelo menos aos seus pais e a alguns amigos. E foi exatamente isso que ela fez. I couldn't take it anymore, and I just ended up messaging a couple of my friends back saying, yes, I'm okay, I'll explain, but I don't like anything that's going on. O que esse cara deve ter pensado? Sério mesmo, ele tendo 5 milhões de inscritos, era óbvio que a situação ia sair do controle. Até porque, mesmo sendo um vídeo sério, o canal dele não tem um bom histórico. E isso com certeza iria fazer com que as pessoas tivessem dúvida se aquilo era real ou não. And I said, Jay, my dad is telling me that he needs you to tell the world that I'm alive, or he's gonna go to the news himself and tell them. So then Jay ends up getting really mad, saying, tell your dad to not block my money. I don't get a part of his business. He shouldn't get a part of mine. At the end of that conversation, he said, why don't you tell your dad to write me an apology letter because he's trying to block my money? O cara é doido. Sinceramente, ele não merece que tem. Depois de terem feito aquele vídeo do tabuleiro, a namorada dele não aguentou mais e decidiu sair de madrugada para resolver toda a situação. No dia seguinte, policiais apareceram, ele foi acusado de um crime e os vídeos referentes a toda essa mentira foram excluídos. E pouco a pouco, toda a verdade começou a aparecer. Tudo isso é uma história muito bizarra, mas infelizmente aconteceu. É assustador o que essas pessoas fazem por visualizações. E mesmo que toda essa ideia tenha vindo apenas do Jay Station, a gente não pode esquecer que a namorada dele aceitou fazer isso. Querendo ou não, ela permitiu que tudo isso acontecesse. O bom é que ela não deixou isso seguir até o final. Porque imagina comigo se essa ideia dá certo. A situação poderia piorar ainda mais no futuro. Se esse cara fez um vídeo como esse, imagino o que mais ele poderia fazer. Até porque... Put everything on the line to achieve success on YouTube. Deu pra perceber muito bem, mas dessa vez parece que o risco não valeu muito a pena, né? Mas quem dera se tudo isso acabasse aqui. A situação sinceramente virou uma bagunça. O Jay Station tinha postado vídeo de desculpas, chorando e falando que ela tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. And we started dating, and I felt the happiest I've ever felt. Parecia que ele tava realmente arrependido, mas a gente não pode esquecer que esse cara faz tudo pra manter o canal. Então hoje de manhã, ele decidiu postar um exposed dela. Ai, ai... É um vídeo de 25 minutos onde ele fala sobre assuntos pessoais e que, sinceramente, parece que ele só tá tentando desviar a atenção de tudo isso que aconteceu. Mas o problema disso tudo nunca foi eles dois, e sim a forma bizarra com que eles tentaram ganhar visualizações, alegar a morte de alguém. O quão doente a pessoa tem que ser pra achar que seria uma boa ideia, só que agora já foi feito, mesmo que ele tente consertar as coisas, as pessoas nunca mais vão se esquecer. Mas o meu canal é de opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e abraço.